e eu vou, na sequência, então, passando a palavra para o professor Hermes Arraes Alencar, que também é um nosso professor, um dos nossos professores prediletos na matéria previdenciária, sempre vem à EMAG trazer as suas contribuições, com os seus conhecimentos, a sua experiência. Eu vou pedir, professor, se possível, também fazer a sua audiodescrição ao início. O professor Hermes, que é procurador federal desde 2000, exerce funções perante os tribunais em São Paulo, é professor de Direito Previdenciário da rede LFG, é professor coordenador do curso de pós-graduação em Direito Previdenciário do Centro Preparatório Jurídico, professor e coordenador dos cursos de prática previdenciária do CPHA, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura e em Direito Tributário pelo Centro de Extensão Universitária de São Paulo, e autor de diversas obras jurídicas, e nós conhecemos muitas delas, como o cálculo de benefícios previdenciários, teses revisionais, da teoria prática, direito previdenciário para concursos, reforma previdenciária, o novo critério de cálculo da aposentadoria no regime geral, após a reforma da Previdência de 2019, que foi atualizado com o decreto 10.410, a versão e-book, Kindle, desaposentação, o Instituto da Transformação de Benefícios Previdenciários do Regime Geral e a Lei de Benefícios Previdenciários anotada, dentre tantos outros. Todos conhecem a capacidade do professor Hermes e estão, assim, já ávidos por ouvi-lo, professor. Então, passo a palavra já novamente agradecendo a sua contribuição com a nossa escola sempre. Olá, doutora Terezinha, meu muito obrigado por mais esse convite. Quero registrar a minha sempre admiração, respeito à desembargadora federal doutora Terezinha Caserta, diretora da IMAG, que gentilmente fez esse convite e por outras vezes também prestigiou a possibilidade de fazer parte desse grande evento de 20 anos do Juizado Especial Federal. É realmente uma alegria muito grande. Quero também dar meu bom dia à doutora Marcele Ragazzoni, presidente da JUF, juntamente com o doutor Omar Chamon, que estão coordenando esse brilhante evento. Parabéns, necessário, o juizado merece sim essa atenção, esse destaque. E doutora Marisa Santos, que sempre, nossa, tenho a honra de participar de diversos eventos e ouvi-la, sempre é muito enriquecedor, é uma alegria muito grande. E hoje o desafio está aqui como debatedor, tentar alcançar um nível para debate com a doutora Marisa. Então vamos tentar conversar um pouquinho. Doutora Marisa, são 20 anos do Juizado Especial Federal, desde 2001. A gente pode citar os frutos do juizado, como, por exemplo, a TNU, 87 súmulas. Na TNU existem os temas representativos de controvérsia. Já julgados e alguns pendentes de julgamento, já totalizam 292 temas. São 292 temas na TNU representativos de controvérsia, muitos já transitados em julgado, sendo de aplicabilidade aí no Juizado Especial Federal. Temos o FONAGEF, que não pode deixar de ser citado. Esse Fórum Nacional dos Juízes, maravilhoso, que traz e repercute temas importantes, já vislumbra questões para orientar os seus pares. Nós temos hoje 224 temas, 224 enunciados do FONAGEF. Então, realmente é uma produção maravilhosa. Nesses 20 anos de juizado, eu tenho que registrar aqui que o juizado, tão logo inaugurado, nós começamos a ver, aqui na terceira região, constantes notícias de inauguração. Inaugura-se o juizado em Avaré, Sorocaba, presidente, diversas inaugurações. Doutora Marisa ali sempre presente. Então nós tivemos aqui diversas inaugurações, foi realmente um ritmo muito forte. E nós tivemos com isso, temos que registrar a interiorização da Justiça Federal. Nós tivemos essa interiorização. Interiorização que não existia quando a promulgação da Constituição Federal.
A Constituição Federal, quando promulgada, em 88, século passado, era muito tímida ainda a jurisdição da Justiça Federal, o que fez com que o poder constituinte originário destacasse, dentre a temática previdenciária lato sensu, acidentes do trabalho, que é a competência que pertence à Justiça Estadual, não à Justiça Federal. Porque a ideia era proteger o obreiro, o trabalhador. Só que, com o passar do tempo, com o agigantamento, com o alcance da Justiça Federal ao cidadão, nós percebemos que hoje está anacrônica essa regra da competência absoluta em tratando de acidentes de trabalho. Porque hoje a gente vê no Juizado Especial Federal, e é um tema que destaca muito, até hoje, a sentença afirmando, olha, incompetência absoluta. Aqui o autor, ele possui um B91, um auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, acidentário, possui um B92, uma aposentadoria por invalidez acidentária, ou pleiteia esse benefício, espécies, ou auxílio-acidente acidentário, que é o B94, chamado assim no jargão previdenciário, que refoge da alçada do Juizado Especial Federal. E a gente tem também que lembrar que a Justiça Federal aprecia a sua competência ações civis públicas. São muitas ações civis públicas, né, que firmam entendimentos, consagram entendimentos que não são aplicáveis aos segurados vitimados de acidente de trabalho. Quem tem um benefício de acidente de trabalho não é prestigiado. Nós tivemos, por exemplo, a ação civil pública do IRSM, que foi julgada. Nós tivemos aqui, foram milhares de segurados contemplados administrativamente, execução judicial por uma ação civil pública, fora quem teve o infortúnio laboral, quem sofreu um acidente de trabalho ou uma doença relacionada com o trabalho. E o que eu quero apenas registrar, porque esse brilho da Justiça Federal, em especial dos juizados especiais federais, não será alcançado por uma parcela, e justamente a parcela que merecia proteção. A gente vê que a duração de um processo no Juizado Especial Federal é muito mais célere e rápida do que a tramitação hoje na Justiça Ordinária da Justiça Estadual, sem nenhum demérito aos magistrados estaduais. Mas o que eu quero registrar? Já tivemos 3 PECs, 3 propostas de emenda constitucional, 3, justamente para alterar o artigo 109 da Constituição, retirar a exceção acidente de trabalho, para que viesse, principalmente com foco dos juizados especiais federais, abrir essa porta. E o que? Porque é um homônimo, apenas é um homônimo acidentário. Apenas nós vamos ter o homônimo previdenciário, um B32, aposentadoria por invalidez previdenciária, e um B92, aposentadoria por invalidez acidentária. Traz consequências? Traz, sem sombra de dúvidas. Mas temos hoje essa situação que em 3 PECs, e curioso, isso eu quero pontuar, que no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, houve a rejeição dessa alteração, dessa exclusão do acidente de trabalho, para que pudesse unificar nas mãos da Justiça Federal, ok? Respeitada a competência delegada, bem? Nos termos da Lei 13.876, dos 70 quilômetros, debate ainda a ser traçado, né, no STJ, mas que pudesse ser contemplada, porque aquela situação que existia em 1988 já não existe mais frente à expansão da Justiça Federal. Mas nos 3 PECs, curioso que da tribuna, os deputados disseram não, retirar do acidentado trabalho, que merece toda a proteção, essa situação dele ter a exclusividade, a ação tramitada na Justiça Estadual, bem, e deixar na Justiça Federal seria algo ruim. Então fica ainda no claustro psíquico de que a Justiça Federal seria algo terrível para o cidadão, quando não é. E foi levantada a tribuna nas 3 vezes da PEC, foi motivo da rejeição. Então é necessário levar como hoje que o Juizado Especial Federal abrange uma quantidade de pessoas, abrange uma quantidade de processos, pessoas mais simples, e oferta uma prestação jurisdicional bem, digna de relevo e digna de nota, perfeito? Até porque, então são aspectos que a gente tem que ponderar, a demora que existe na Justiça Estadual, e não existe mais hoje o medo que existia lá na década de 80 do século passado. Queria apenas pontuar esse aspecto nesses 20 anos do juizado, okay? Que falta essa cereja do bolo, que é unificar justamente todos os segurados da Previdência. Eu quero, doutora Marisa, enquanto aqui conversar com a doutora, levar ao debate, queria trazer a doutora, primeiro fazer menção, 2 enunciados. Nós temos um enunciado, consegue ver tranquilamente aqui o enunciado? Bem? Consegue fazer a leitura? Dá para visualizar sim, bem? Perfeito. Tá? Ótimo. Então, o que nós temos aqui, eu queria mencionar?
existe o enunciado 155, que nos fala que as disposições do CPC de 2015, referente às provas, não revogam as disposições específicas do juizado, da Lei 10.259, bem? Em específico sobre as perícias. Então, as perícias não são alteradas. Temos um outro enunciado bastante interessante do FONAGEF, que nos diz, sempre que se julgar indispensável, a turma recursal, sem anular a sentença, baixará o processo em diligências para a produção de provas, né? Essa possibilidade, então, sem anular a sentença, promover a diligência e esse retorno. Pois bem, então são aspectos de prova bastante relevantes que eu gostaria de utilizar para fazer aqui um destaque. A doutora Marisa mencionou que a questão do segurado sozinho perante o Juizado Especial Federal. Okay? Aqui, a vivência demonstra duas situações. Nós temos, tramitando nos Juizados Especiais Federais, ações que buscam o reconhecimento do direito a uma aposentadoria mediante o reconhecimento de tempo de atividade especial. E a gente vê dois tipos de processos, um com advogado e outro sem advogado. Quando é sem o advogado, por vezes, existe um período laborado em que o autor não mencionou e ele nem sabe que aquele poderia ser classificado, poderia ser enquadrado como especial. Por isso que não há apostulação. Então, no atendimento inicial, não se faz esse apontamento daquele período que é enquadrado como comum. Com o advogado existe essa situação porque, conforme nos reza a Lei 8.213, compete ao segurado comprovar que esteve exposto a agentes nocivos prejudiciais à saúde, elementos químicos, físicos ou biológicos, capazes de prejudicar a sua saúde, sua integridade física. E o segurado, quando vai diretamente ao juizado, sem um advogado, ele não conhece. E nós vamos ter, por exemplo, o tema 213 da TNU. O tema 213 da TNU, ele traz também um desmembramento do tema 555 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já apreciou a questão, dizendo, se existe, para caracterizar atividade especial, o registro no PPP, no perfil profissional previdenciário, de que o segurado esteve exposto a um agente policial de saúde, porém, ele está protegido por um EPI, um equipamento de proteção individual. Se ele tem essa proteção, não existe fundamento constitucional para caracterizar como especial. E vem a TNU, corretamente, o tema 213 esclarece, que foi transitado e julgado agora em 2021. Diz, olha, a informação no PPP sobre a existência do EPI eficaz pode ser fundamentadamente desafiada pelo segurado perante a Justiça Federal, desde que exista uma impugnação específica na causa de pedir. Então, na causa de pedir da ação, existe uma fundamentação específica, dizendo, olha, o EPI está registrado como eficaz, porém, e traz até, interessante, algumas pontuações. A ausência de adequação do risco à atividade, inexistência ou irregularidade do certificado anunciado, o descumprimento de normas de manutenção ou substituição e higienização, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento do uso adequado por aquele EPI, qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do IPI, e temos aqui essa divergência real que é possível ser apreciada no juizado. Mas o que nós temos nessa situação? O juizado desconhece, ou o segurado desconhece. Se ele está com um advogado, ele vai até a empresa postular um PPP. Agora, sem um advogado, se ele ainda consegue um PPP por uma orientação, ele não consegue, nessa situação, ele não consegue ir fazer essa informação, essa análise. Bem, e nós temos, por exemplo, também o tema 174 da TNU, que nos diz que é obrigatória constar do PPP as metodologias utilizadas. Então, a metodologia pode ser a NHO01, medição de ruído, quanto a NR15. Bem, pode ser. Mas deve constar, nos fala aqui o enunciado, devendo constar do PPP a técnica utilizada. Deve constar, ok? Deve constar. Algo que é completamente desconhecido por parte do segurado, despido do auxílio de um advogado. Em caso de omissão ou dúvida, a indicação dessa metodologia não deve ser admitido como prova. Então, a prova não será admitida, devendo ser apresentado um LTCAT, um laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Então, o que eu quero aqui pontuar, levando
para a doutora Marisa, escutar a sua opinião, porque o que a gente observa, ok? Então, estou falando aqui nesse instante como um grande admirador do direito, ok? Não estou falando nesse instante exatamente como representante da AGU, não fui convidado nessa qualidade, mas possamos refletir a respeito. Porque o que acontece? O segurado, quando vai diretamente ao Juizado Especial Federal e sai de lá nas suas mãos uma sentença de improcedência, porque não comprovado o seu direito que ele não sabia bem como comprovar. E depois procura um advogado, que é o ritmo normal, costumeiro. Aí vai procurar advogado, ingressa na vara ordinária, enfim, postulando aquele direito, ele se depara depois com a coisa julgada, que é acolhida no TRF, terceira região. Então, verifica-se, como nesse caso, a senhora já tinha ido no Juizado Especial Federal, não conseguiu comprovar o seu tempo como especial, bem, teve a improcedência, depois migrou, mediante advogado, para a vara ordinária, e aí houve o decreto de coisa julgada, então extinção, bem, não conseguiu provar, porque aquele lapsos temporais. E há um registro interessante aqui nesse julgado, de que a coisa julgada, segundo o evento probationis, é de aplicabilidade excepcional no ordenamento jurídico. Verdade, sem dúvida, né? Vamos ter lá nas ações coletivas, né, que aquela improcedência de uma ação coletiva, uma ação civil pública, não vai prejudicar o indivíduo, obviamente, tendo em conta as exigências do princípio da segurança jurídica, não se prestando a autorizar novas apreciações do mesmo conjunto probatório. Mas temos, e aqui só para traçar um paralelo, já fechando aqui, nós temos, por exemplo, a possibilidade do trabalhador rural, já consagrado, a Justiça Federal já consagrou, que o trabalhador rural, ele tem dificuldade também de fazer a sua prova específica. São pessoas extremamente simples. Diante dessa situação, o trabalhador rural, quando não consegue fazer a prova do seu direito, o STJ já pacificou de que nessa situação não existe a coisa julgada por ausência de provas, permitindo que depois, ele possa renovar a argumentação, trazendo a prova que lhe faltou, bem? As certidões de casamento com a anotação de ser lavrador, rurícola, campesino, por exemplo, bem? Possa numa nova ação, sem esbarrar no óbice da coisa julgada. Então, o que eu queria refletir? Nessas ações que tramitam no juizado, um segurado sem advogado, se não seria interessante essa possibilidade de pontuação, bem? De que houvesse ali um esclarecimento, um documento esclarecendo, bem? Sobre períodos especiais, dirigir-se à empresa, verificar tais e tais pontos, que houvesse, ao menos o que já está sem advogado, né? Essa possibilidade, até em parceria, fica aqui uma sugestão, ok? Mas com a DPU, enfim, que acredito que seria extremamente interessante, né? Essa situação ser levada diante da inércia do Poder Judiciário, mas no caso específico existe uma pontuação que deve ser refletida. É esse ponto que queria, então, de debate, escutar a doutora Marisa Santos, essa reflexão para nos brindar com esse acréscimo de conhecimento. Bem, muito obrigado. Obrigada, professor Hermes, sempre trazendo o seu conhecimento, a sua perspicácia e instigando aí a novas reflexões. E passando então a bola para a doutora Marisa, vamos ouvir os seus comentários a propósito da incitação do doutor Hermes. Obrigada, doutora Terezinha. Obrigada, doutor Hermes. Então, é aí que ele ganha os recursos especiais e extraordinários no procedimento ordinário. Eu sei é isso mesmo, é aí. Por quê? Começou mal, não pode terminar bem. Tudo isso que o doutor Hermes disse acontece no procedimento ordinário também, com o advogado. A doutora Terezinha está cansada de ver isso também. Então, com advogado, no procedimento ordinário, sem advogado no GEF. Eu penso que no procedimento do GEF, a gente não pode ser assim, tão xiita, processalista xiita, certo? Nós temos que flexibilizar um pouco. Me parece que o juiz no GEF, ao se deparar com
uma situação dessa, do segurado sem advogado, para contar tempo especial, deveria alertar o segurado, olha, trata-se aqui de pedido com questões técnicas importantes, que, sei lá, refogem ao conhecimento, né, ao senso comum, de modo que o segurado precisa de uma defesa técnica dos seus interesses. Então, ele poderia dar um prazo, né, para que ele constitua um advogado, ou então nomeia a Defensoria Pública, porque o que interessa aí não é acabar com o processo ali, não, aqui não pode tramitar isso porque é questão de aposentadoria especial, mas penso que o juiz deveria ser maleável nisso. É para isso que existe o procedimento do JEF. A gente está lidando com o público das pequenas causas, que na verdade são causas extremamente importantes, né? Aposentar-se não é uma pequena causa, né? A gente fala de valores, mas eu acho que são as causas mais importantes, são essas, né? Penso que o juiz deveria ter essa sensibilidade. As regras do CPC, do jeito que elas estão postas na questão da prova, não podem ser transportadas friamente para o procedimento do JEF, tanto que o próprio enunciado, né, que agora não lembro o número, nunca sou bom em números, diz isso, né, que é a coisa julgada, né? Não, o próprio enunciado que diz que o 155, que as disposições novas do CPC não revogam as da Lei 10.259 e nem da Lei 9.099. Se elas são prejudiciais ao andamento do processo no JEF, me parece, né? Se eu tenho uma regra processual melhor, que facilita a concretização do direito material no JEF, eu não posso retroceder, né? Não posso voltar para trás para complicar a vida do segurado. Com relação a um alerta para o segurado que vai sem advogado pleitear esse tipo de direito, eu penso que os juizados deveriam ter, sim, como alerta no próprio site, né, ou aqueles folhetos, né, que pode distribuir no atendimento, dizer, olha, se a sua questão é de contagem de tempo especial, recomenda-se, né, recomenda-se, porque são questões extremamente técnicas, e quando ele perde no primeiro grau sem advogado, e aí ele vai recorrer, ele precisa de um advogado, né? Porque aí se entende que o recurso é uma peça técnica, mas inicial também, né? Se ele não fez bem essa inicial, certamente as coisas vão mudar. E se a gente estiver diante de uma turma recursal processualista do processo civil, ele não vai ter chance nenhuma de voltar para produzir aquela prova ou para aditar aquele pedido, né? Eu me lembro que no começo do JEF, hoje eu não sei como eles estão fazendo, mas quando a gente se deparava com uma questão, você estava ali com um bom direito, né? Ou a pessoa estava sem advogado, ou ela estava com um advogado, mas podia melhorar aquele pedido. O próprio juiz dizia, mas doutor, o senhor não acha que está faltando alguma coisa na petição inicial? Olha, o senhor tem um outro tempo aqui que o senhor não relacionou. Vai aditar a petição inicial na frente do procurador do INSS. E aí o procurador se arrepiava e dizia, não, mas é para não começar de novo, para não extinguir o processo. Se o senhor concordar com o aditamento inicial, né, nós podemos fazer isso aqui. E isso às vezes dava certo. A doutora Leila está nos assistindo aqui, que eu vi já a mensagem dela, ela sabe disso. A gente dava essa oportunidade. Agora, se o juiz der um despacho e diz, olha, procura um advogado, sua questão é muito técnica, se ele chega na audiência e diz, não quero advogado, tá bom, aí o juiz alerta, olha, de novo, o senhor não quer ter um advogado? Não é melhor chamar um advogado? Não é melhor ter um defensor público? Eu acho que o que importa é que fique registrado que lhe foi dada a oportunidade de ter uma assistência jurídica eficiente, né?
E isso, às vezes, não acontece. O juiz está cheio de processo, o procurador do INSS está cheio de processo, e a gente é cobrado para produção, meta 1, meta 2, meta não sei o quê, e por trás de tudo isso tem direitos aí de pessoas pobres, normalmente. Então, tem que se verificar isso. Agora, no processo ordinário, quantas vezes o advogado não mencionou aquele período, não mencionou o período especial, perdeu, aí vai para a apelação, apela, já vi chegar na sustentação oral e falar, está aqui o documento. E aí você diz, mas agora na sustentação oral, agora não dá mais. Tem que anular o processo, foi desrespeitado o devido processo legal, mas é o mesmo advogado que entrou com a ação, que não alegou isso, não juntou esse documento. Então, isso acontece, e não é poucas vezes, não, isso acontece muito. Por isso que o doutor Hermes ganha todas no STJ, não sobem os recursos especiais e nem os extraordinários, entendeu? É por causa disso, não é? Então, não é isso, assim, eu acho que o olhar para o processo do GF tem que ser mais carinhoso. O juiz tem que se despir aí do CPC, né, e procurar da prestação jurisdicional. Eu digo se despir e olhar bem para a Lei 10.259 e entender que eu só aplico princípios do CPC subsidiariamente, quando eu não tenho uma outra regra. E que processo do GF não é processo ordinário. Não é procedimento ordinário. Fizemos recentemente uma correção num juizado especial federal, no interior. É a segunda vez que vou lá, da outra vez eu fui antes da doutora Terezinha tomar posse como corregedora, que eu fiquei lá um período. Ele aplicava o procedimento ordinário no GF, não só em relação às provas, tem réplica lá. E naquela época eu já disse para ele, é GF, não tem réplica, digam sobre a contestação. Tem alguma preliminar aí que você pode acolher? Ah, não tem, mas é um padrão do GF. Não, filho, isso é o padrão do CPC, não é para você dizer, mandar ele fazer réplica. Digam sobre as provas, não tem que dizer nada, ele já falou lá na inicial quais são as provas, designa essas provas logo. Então, são os processualistas xiitas mesmo, esses aí eles tiram o CPC e nunca mais tiraram aquilo, né? Então, atuando numa área como essa, e que o que importa não é a norma do processo sempre, é a prestação jurisdicional que eu tenho que dar. Porque assim, é no começo, né, isso que eu tenho que arrumar, né? Depois que está solidificado, sedimentado o pedido, aí depois não tem como mudar. Não sei se era isso que o doutor Hermes queria ouvir, mas é o que eu tenho para dizer. Obrigada, doutora Marisa. Então, doutor Hermes, era isso? Eu quero acrescentar mais alguma coisa? Better impossible, melhor impossível. Doutora Marisa, muito obrigado. De fato, esse registro, essa nota de que foi dada a ciência ao autor, né? Eu gostei extremamente importante essa sugestão aqui, que fica da doutora Marisa, que achei ótimo, o registro, o termo ali de que foi dada a ciência, de que por envolver questões de aposentadoria de tempo especial, que exige aí um rigor, uma análise técnica de períodos e atividades de empresas trabalhadas, que o autor ficar ciente de que realmente é recomendável, né, o patrocínio, o conhecimento técnico por um profissional da área. Achei extremamente interessante, doutora Marisa. Muito obrigado. E queria, doutora Terezinha, pedir desculpas. Eu não fiz, porque a primeira vez, eu confesso, nunca tinha feito a minha autodescrição. Sempre é tempo, doutor Hermes, aproveite. Então, eu quero me desculpar aqui com quem está nos prestigiando, que tem alguma deficiência visual, bem? Mil desculpas. Eu sou
traje um terno azul com uma gravata azul também, camisa branca, gravata azul com umas listas amarelas, bem? Meu cabelo, tenho pouco cabelo, bem? Que eu jogo ele para o lado para tentar ocultar a parte que está faltando. Cabelos pretos, perfeito? E meu cenário aqui é um cenário branco, não tenho nada atrás para descrever, bem? Apenas embaixo constam os meus contatos na rede social, no Instagram e no Facebook. Então, só essa descrição que ficou faltando, peço desculpas. E retorno, então, parabenizando a doutora Marisa, muito obrigado pelas palavras e pela sugestão, que achei maravilhosa a anotação. Doutora Terezinha, só gostaria de acrescentar algo Claro. que escapou, se me permite, é que esses casos de aposentadoria especial sem advogado no GEF estão indo parar na corregedoria. Sabe por quê? São vários processos que eu tenho ali, que são arquivados, né, que representam contra o juiz do GEF, que julgou improcedente um pedido de aposentadoria especial ou de produção de prova aposentadoria, benefício por incapacidade, em que a parte vai sem advogado. Então, o que acontece? É julgado improcedente, e quando ele vai ao GEF, dizem, olha, agora para apelar, para recorrer, né, não para apelar, para recorrer tem que ter advogado. E aí a parte não procura o advogado, aí transita em julgado. Aí ele entra na corregedoria para dizer que ele foi injustiçado, que o juiz não leu o pedido dele, que o juiz não olhou as provas que ele juntou, que ele tem razão e que eu conceda o benefício lá na corregedoria. Isso tem aparecido muito, muito nestes últimos tempos. Nestes 2 ou 3 meses, são vários os pedidos em que processos, né, representação contra o magistrado, que aí tem que mandar o magistrado informar, e o magistrado diz, está sem advogado, não, recorreu, transitou. E aí a gente vai ver benefícios por incapacidade e aposentadorias especiais, não comprovou o período, né, de aposentadoria, aquele que acha que pode advogar sozinho, né, que ele não precisa de qualificação. Isso também tem. Onde a sugestão da doutora se mostra relevante e maravilhosa, que o magistrado, até para essas situações, para registrar, olha, foi dado ciência. Teve ciência de que a questão envolvida nos autos exige uma apreciação técnica e foi feita a recomendação de buscar um profissional e expressamente recusou, ficando, né, a sorte dos autos, as provas trazidas, apesar da recomendação dada. Me parece extremamente interessante, até prefeito da corregedoria, de que a pessoa teve a plena ciência, né, de que, de fato, poderia ter esse insucesso da demanda. Muito obrigada pela colaboração, pela contribuição de ambos. Realmente essas questões são muito palpitantes, né? Eu que já fui bem mais processualista do que eu sou hoje, e processualista em direito previdenciário é quase que um xingamento, mas eu fico ainda um pouco preocupada com uma subversão muito grande da ordem processual, né? Eu estava quase vendo o professor Hermes sugerindo que também se aplicasse nessas questões, nessas ações em que os segurados litigam sem advogado nos juizados, a aplicação do mesmo entendimento que vem do superior e que já é adotado por todos nas matérias relacionadas aos ruralistas, em que a falta de comprovação do direito, ela acaba gerando uma extinção sem julgamento de mérito, propiciando a repropositura da ação, que sabemos uma visão bem voltada ao mísero, não é? Porque em termos processuais realmente já seria caso de improcedência mesmo, mas isso tem sido aplicado praticamente já
por todos na visão de que é preciso fazer valer o direito à justiça antes do processo, né? Mas essas questões relacionadas à aposentadoria por tempo e mais que tudo das aposentadorias especiais, elas são muito complexas, né? Realmente não dá para se atuar sem advogado. Como disse a doutora Marisa, muitas vezes até com advogado, as questões acabam passando, porque não se deu nunca muito prestígio ao direito previdenciário, e é necessário uma atenção maior, um estudo, porque hoje o direito previdenciário se tornou extremamente complexo, né? Essas ações não são nada simples, é preciso um conhecimento profundo desses detalhes relacionados ao tipo de prova, em cada período, qual a prova se aceita, os requisitos todos de um PPP, enfim, são questões extremamente complexas e também não dá para deixar tudo isso na mão do juiz, né? É preciso, e a sugestão da doutora Marisa é muito bem-vinda, uma atuação de orientação, mas também da participação nisso, da Defensoria Pública, do próprio INSS, talvez não é uma cartilha simples e objetiva que trouxesse os casos e os requisitos, uma coisa bem prática e didática, ela ajudaria a todos, né? E nossa intenção não é esconder o ouro, muito pelo contrário, né? Elucidar mesmo, para que todos que tenham direito possam ser atendidos. Eu acho que podemos, com certeza, evoluir para isso, né? Porque a pacificação social só se encontra quando a justiça é, de fato, alcançada, né? Nós tivemos muitos elogios no nosso chat, nós temos juízes acompanhando, nós vimos ali colocações da doutora Ana Cláudia Caurel de Alencar, que é juíza de GF há muito tempo. Aí volta, aí faz outra perícia para voltar para a turma recursal, nisso quanto tempo se vai, né? Então, eram algumas colocações só que eu queria fazer, parabenizando aí também, que eu não tive a oportunidade ainda, o doutor Hermes e a doutora Marisa, pela excelente palestra. Obrigada, doutora Marcela, muito apropriadas as suas colocações. Gostaríamos de ouvir também o professor Hermes. Doutora Terezinha, obrigado. Eu gostaria apenas de registrar de que, claro, a complexidade não é motivo para a não tramitação da demanda no Juizado Especial Federal. Porém, nós tivemos esse ano, agora em maio, o TRF da primeira região pontuando algo aí que realmente é algo diferente do que havia sido exposto até então. No conflito de competência, vara federal ordinária com vara juizado especial federal, o TRF primeira região, agora em maio, compreendeu que questões complexas que exigem qualificação do segurado como pessoa com deficiência e atividades especiais, um mesmo processo envolvendo essa complexidade ao quadrado, não convém a tramitação no juizado e firmou a competência da vara ordinária federal. Foi agora em maio, TRF da primeira região, um julgado bastante divulgado, que é uma primeira reflexão, é uma reflexão bastante interessante, porque há situações que de fato escapam. Realmente, conforme falou a doutora Marisa, será que tem braço suficiente o juizado para tramitar? Mas são questões aí que, breves, os tribunais nos darão a resposta, né, do entendimento correto a seguir. Mas já existe essa fagulha lançada. Queria registrar, só para pôr mais fogo, de que tempos como a emenda constitucional 103, na nova redação dada, artigo 201, parágrafo 1º, parte final da Constituição Federal, agora, para as novas regras, diz que não é mais possível enquadramento por categoria profissional. Categoria profissional pode estar no PPP, é válido para direito adquirido até 13 de novembro de 2019. É uma nova realidade surgida que vale a pena uma outra oportunidade para conversar mais profundamente, mas fica aqui já a anotação de que está escrito agora o mandamento constitucional de que
para as regras novas, assim como não é mais possível conversão de tempo a contar de 13 de novembro de 2019, a contar de 13 de novembro de 2019, não é mais possível para as aposentadorias novas em tese, a enquadramento tão só pela atividade, a categoria, aquelas situações antes do ano de 95, que eram plenamente aceitas, terá aqui uma nova reflexão, saber da interpretação a ser dada do dispositivo constitucional. Eu só lanço aqui porque realmente é algo que vai chamar em breve a atenção dos juizados especiais federais, os magistrados. Muita coisa virá pela frente ainda. Já tivemos as ondas da ORTN, do IRSM, breve a onda da emenda constitucional da reforma Previdência, nova Previdência nos juizados especiais federais, a nos brindar com os primeiros entendimentos, que onde saem no juizado são os primeiros entendimentos antes das varas ordinárias. Né? Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar deste evento. Muito obrigado. Doutora Terezinha, eu gostaria de dar uma informação que me ocorreu aqui agora, porque chegou à corregedoria isso recentemente, com relação a essas empresas que fecharam, né? E o segurado tem dificuldade para fazer comprovação e tal. Existe uma iniciativa da Justiça do Trabalho, e nós estamos tentando aproveitar isso, nos integrar com esse sistema, porque lá é PJE também, né? Eles estão formando um banco de laudos. Então, quando uma empresa passa por esse tipo de perícia, isso vai para um banco de laudos e que ficará disponível para ser consultado. Então, não há necessidade de, em cada processo, a gente nomear o perito para ir lá ver a mesma coisa. Então, eu acho que é o TRT da 14ª, mas isso aí já é bom conferir, porque eu nunca lembro de números, quem me conhece sabe disso. E nós estamos tentando fazer isso, nos conectar com esse sistema. E uma outra questão também, aquelas pessoas desaparecidas, né, que ninguém acha para citar, normalmente elas têm reclamação trabalhista, empresas que têm reclamação trabalhista, estão processadas na Justiça Federal, no criminal, enfim, e não são localizadas, tem lá um determinado endereço. Então, a Justiça Federal manda o oficial de justiça, não cita, porque lá é um terreno baldio, ou alguma coisa assim. A Justiça do Trabalho é a mesma coisa, a Justiça Criminal é a mesma coisa. Então, na integração dos sistemas, a ideia é que, se eu já tive uma diligência de oficial de justiça, que tem fé pública, né, e foi lá e disse que não mora lá, não é lá, não está mais lá a empresa, eu não preciso repetir essa diligência nas outras ações. Eu posso puxar de lá essa informação e juntar no meu processo na Justiça Federal. Isso é um trabalho que está adiantado já, que a gente vem tentando fazer, mas do que mais importa aí é saber, né, dos laudos, que vai estar o banco de laudos, e esse de endereços, né, de diligências de oficiais de justiça que não precisaram ser repetidas. No criminal tem acontecido assim, nos nossos processos criminais. A gente não localiza, né, o réu para citar, aí entra no sistema do juizado, ele fornece um outro endereço. Aí ele é citado lá, os juízes criminais têm se deparado com isso, né? Então é isso, acho que essa é uma informação boa para vocês todos. Muito boa, nossa, excelente. Vamos evoluindo assim, né? A informatização da justiça vai possibilitando novos caminhos, né? Nós não queremos esticar muito, porque sabemos que a doutora Marisa tem correição. Vou apenas colocar aqui algumas observações que foram feitas no chat sobre a questão da produção da perícia técnica, né? A Juliana anota que vai ter o problema do valor da causa para ajuizar a ação, para
no caso de perícia técnica, não nos juizados, mas na Justiça Federal, ou, na comum, né, vamos assim dizer, e a doutora Leila Paiva Morrison, que também iniciou com a doutora Marisa nos juizados, sempre teve uma atuação muito forte nos juizados, ela lembrando que nos idos de 2012, a doutora Marisa, que era a juíza federal presidente do GEF, ela redigiu um roteiro de orientação para o setor de atendimento, do qual constava uma lista de requisitos para cada um dos benefícios. Os servidores Sidney e Marcelo devem me lembrar. Era essencial naquele momento e ainda hoje, né, precisa ser atualizada e disponibilizada, como nós falamos por aqui. Também comentários sobre a situação lá de Franca, que a doutora Marcele bem mencionou, vários comentários no chat a respeito, a gente sabe o que aconteceu lá, e ela pontuou, né, a grande dificuldade realmente de se comprovar que a situação é semelhante, né, quando se faz uma perícia por similaridade e a empresa que teve encerradas as suas atividades, se ela tinha a mesma situação de local, de equipamentos, enfim, é muito difícil fazer essa reprodução, né? E a questão das perícias também, né? Que muitas vezes se vê pedidos, como a doutora Marisa lembrou, de perícia numa área, depois na outra, na médica, enquanto não acha o que está procurando o segurado, aquilo não tem fim. Então também foi uma necessidade de se pôr fim a isso, mas se sabe que algumas especialidades, assim, muito específicas mesmo, elas carecem de uma perícia particular, né, naquela área, mas nas demais, em geral, um médico, ele é capaz de verificar várias áreas da medicina, porque ele é um generalista por excelência, não é? Então, enfim, vários comentários aqui no chat, e como sabemos que a doutora Marisa já precisa se desligar, os nossos próximos palestrantes também já estão ingressando, eu agradeço imensamente, poderíamos continuar falando durante muito tempo com a doutora Marisa e o doutor Hermes, sempre trazendo riquíssimos conhecimentos, contribuições, mas temos que passar para os próximos. Então, agradeço muitíssimo a doutora Marisa, a doutora Hermes, como sempre, colaborando conosco de forma magistral. Obrigada mesmo, e até uma próxima. Esperamos sempre contar com os senhores nos nossos eventos. Muito obrigada. Um bom trabalho para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, e igualmente. Obrigado. Ótimo dia para todos. Bons trabalhos. Obrigada, doutora Hermes. Até a próxima. Nós já estamos